uma vez Entre Amigos. Entre amigos, que coisa boa, não? E mais uma vez com uma pessoa especial e querida. Hoje, especialmente convidada, Mabel César. Prazer em lhe receber aqui na nossa casa. Muito, muito, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, amor. Você sabe que o prazer é todo meu. Você sabe que essa casa também é minha casa. Então, assim, eu estou muito feliz. Adorei o convite. Que bom. Obrigada. Muito feliz. E nós estamos aqui, Mabel, eu não sei se você já assistiu o nosso Entre Amigos. Pois então já sabe que a gente está aqui com muita curiosidade. Né? Nós queremos saber toda a sua história. Toda não. Vai, a gente deixa você pular alguns pedacinhos. Ai, que bom, ufa! Mas a gente sempre começa perguntando: como você pensou em ser artista? Você nasceu artista, você caminhou para isso, alguém descobriu? Como foi isso na sua vida? Olhando para trás e lembrando da minha história, eu vejo que eu sempre fui artista, mas como a família não tinha ninguém de artista, todas as minhas tentativas foram em vão. Minha mãe não tinha dinheiro para que eu pudesse fazer nada. Então, curso de alguma coisa. Eu pedia, mãe, deixa eu fazer a aula de não sei quem. Via na televisão, ouvia alguma amiga. Filha, eu não tenho como. Mas você dizia poesia, por exemplo? Não, eu dançava. Arroz de festa? Você dançava. Sapateava também? Não, só dançava. Mas tinha uma facilidade enorme para dançar. E aí, eu consegui fazer dança na escola, porque era bem baratinho. E aí, eu já ficava na escola direto, sabe aquelas coisas? E durante muitos anos foi só isso. Mas eu lembro de pedir muita coisa e não conseguir. E não poder fazer. E o tempo passou. Fiz magistério no 2º grau. Né? Professora? Sou professora. Ai, bonitinha, de criancinha. De criancinha. Olha. 1ª, 4ª série. E aí, logo terminei o 2º grau, já noiva. E aí, quando terminei o 2º grau, o meu noivo, na época, ia morar fora do Rio, por conta da plataforma de petróleo que ele trabalhava. E aí, então, a gente casou. Eu casei com 17 anos, para que eu pudesse ir com ele para lá. Então, assim, tudo que eu tinha imaginado, nada concretizou. Eu casei. E fui. Acabou que Paraná, no último momento, não era mais Paraná, era Rio de Janeiro mesmo, só que Niterói. E eu fui morar em Niterói. E aí, dando aula, né? Professora, escola, casada, com 18 anos casada. Era a idade das professoras, né? Me vi grávida da Luísa, da minha primeira filha. Foi num susto, numa troca de remédio. E aí, eu sempre falo que foi Deus agindo, anjinho da guarda, e Deus agindo mesmo. Porque eu tava lá em casa, eu lembro da cena. Eu em casa, amamentando a Luísa, vendo o jornal aqui. Sabe quando você amamenta e fica vendo o jornal assim? E aí eu vi no jornal da televisão um tijolinho, aquele anúncio bem pequenininho, curso de dublagem e um telefone. Eu amamentando Luísa, eu olhei, eu não sei o que foi que me deu. Foi anjo da guarda mesmo que veio e falou, liga. Eu lembro que eu deixei a Luísa, terminei de amamentar, botei no carrinho, agorrotou e tal, peguei o telefone e liguei. E aí a menina falou quanto era, onde era, e falou, e pode fazer uma aula experimental. Falei, é? Tá. Aí eu cheguei na época pra minha mãe, que morava no mesmo prédio, depois eu já não morava mais em Niterói, e falei pro meu marido na época, ninguém entendeu nada. Imagino. Mas eu consegui convencê-los de ficar com a Luísa pra eu ir fazer a bendita aula experimental. E aí, quando cheguei lá na aula experimental, o professor, eu lembro disso, ele falou pra mim assim, engraçado, você já fez isso antes? Quem era seu professor? Um professor que não era dublador. Ainda teve isso. Ele era ator, tinha contato no meio da dublagem e tava dando aula de dublagem, mas sem ser dublador. Olha que barato. Enfim, ele deu aula pra muita gente. Ele acabou sendo o primeiro professor de muita gente que hoje tá no mercado até hoje. Ele ainda está no mercado? Não. Logo depois aquilo estourou, porque ele deu aula pra muita gente. Mas aí conforme a gente foi entrando no mercado... Foi descobrindo que ele não estava no mercado. Exatamente. E aí acabou que ele parou de dar aula. Pois é, mas se ele preparou tanta gente, ele devia ser até bom, né? Exatamente. E tinha um vozeirão. Olha aí, que coisa. Muito curioso. Por que ele não entrou no muito mercado? Curioso, né? Muito curioso. E aí quando eu fiz a aula, ele perguntou se eu já tinha feito isso antes. Eu falei que não. Aí ele, engraçado, porque é fácil pra você, né? Parece natural pra você. Aí, já era. E aí tudo aquilo que eu vivi a vida inteira, aquela veia, aquela coisa... Ferveu. E eu falei, então é isso.
E aí eu virei a minha vida de cabeça para baixo para virar atriz. Você foi fazer curso de teatro? Fui fazer curso de teatro, junto com o curso de dublagem, porque eu não queria parar. Então, eu dava aula na escola de manhã, almoçava de marmita na escola, ia pros cursos de teatro. Que curso de teatro você Eu fiz vários. Em vez de eu pegar um profissionalizante... Você fez várias oficinas? Eu fiz várias oficinas, com várias montagens. Sim, eu fui fazendo, porque dessa forma eu podia pegar mais experiência. E eu tava com uma bebê em casa. E sábado de dublagem. E aí, quando acabou esse curso com esse cara, a gente já ficou sabendo de um outro, que eu falei a turma, né? E já passamos para outro. Então, assim, enquanto eu fazia teatro, eu também fazia dublagem. Quando eu consegui juntar um monte de material, quase 2 anos, 1 ano e pouco depois, eu tinha feito... Eu não consigo... Olhando para trás, eu não sei como que eu fiz tanta peça. Como eu fiz tanta coisa, como eu conheci tanta gente. Eu não sei. É um período meio turvo, assim, na minha memória, sabe? Eu lembro que foi muita coisa. Eu cheguei a me separar do meu marido, porque ele não deu conta. Cadê minha mulher? Exatamente, aquele turbilhão. A gente voltou depois, mas naquele momento eu estava muito focada. Que coisa, hein? E virei dubladora, e quando eu consegui o registro, eu já tinha vários cursos de dublagem nas costas. Porque eu não parava, né? Eu usava todo o meu salário. E a gente tá falando aqui, a gente sempre fala que a dublagem precisa ser ator. Nós temos uma atriz que começa na dublagem. Apesar de estar trabalhando junto, curso de teatro, mas não se profissionalizou do teatro. Começou se profissionalizando na dublagem. Exatamente, eu fiz enquanto estava se preparando para ser atriz. Exatamente. Que interessante. Tanto que, depois que eu tirei o registro, eu tinha chance de ficar em cartaz com todo mundo com quem eu tinha trabalhado e estudado aquele período. E eu falei, não, agora que eu vou focar na dublagem, que é de fato o que eu quero muito, deixa eu focar na dublagem. E aí eu lembro que eu não fiz teatro durante um tempo, porque eu queria focar para entrar no mercado, para largar a escola. E consegui. Então, depois de... Para se preparar financeiramente para poder... largar a escola. Quando eu estava ganhando com dublagem, não foi nem isso, foi quando eu fui contratada da Herbert. Quando eu fui contratada da Herbert, eu saí da escola, pedi exoneração do Estado, e aí entrei na Herbert. Pouco tempo depois, pintou o convite para fazer teatro, e aí eu falei, agora eu posso voltar. Porque agora eu já estava no mercado. E aí eu comecei a vida que eu levo até hoje, que é tudo em paralelo, né? Teatro, dublagem, tudo que aparece do nosso ofício. Televisão, cinema, adoro. Hoje em dia, webséries pra caramba, vídeos de Porta dos Fundos, tudo que aparece do nosso ofício, hoje em dia eu faço prazerosamente. Mas durante um tempo foi só dublagem para eu poder... abrir teu espaço e ter uma segurança financeira. Exatamente. Né? E dessas coisas, foi tudo muito misturado, né? Você foi no famoso junto e misturado. Tudo junto. Quais as coisas que você fez? Vou voltar para o teatro. No teatro, que te marcaram? Com quem? Quem foram os teus diretores? Teve alguém que disse para você, não, é isso, eu quero muito ser atriz? Na verdade, não foi nem isso. Teve 2 momentos, então. O primeiro foi quando eu fui chamada para fazer um musical. Eu tinha dançado na adolescência, mas não profissionalmente. Não tinha sido uma escola de dança, nada disso. Eu só tinha o jeito pro negócio. Quando eu comecei a fazer teatro, depois já na Herbert e tal, e me chamaram para uma peça, foi para substituir uma pessoa. Quando eu vi o que era um musical contando a vida do Frank Sinatra. Musicalzão, produção enorme. E eu ia substituir uma apresentadora, que era dubladora, que é até hoje, a Elida Lastorina, que levava e contava toda a história dele. Ela ia passar, não sei, uma grande viagem, e ela me chamou porque a gente tinha o mesmo perfil. No meio do negócio, a viagem da Elida não aconteceu. Mas o diretor me adorou. E falou assim, você dança? Aí eu falei, Aí ele, porque a fulana do corpo de baile, as dançarinas, vão ter que sair e eu vou transformar 2 papéis em um e você entra no lugar. Eu falei, mas eu não sapateio, porque elas também sapateavam. Aí ele, só tem um número de sapateado, em 2 aulas você pega isso. Posso contar com você? E aí eu me vi dentro de um musical, dançando profissionalmente, sapateando. Em 2 aulas eu peguei o negócio lá da maneira que deu, né, claro. E o mais engraçado é que ao sair do teatro, as pessoas falavam comigo, nossa,
você é que sapateia melhor? Aí eu falava, gente, qual é o poder do carão, né? É verdade. Porque eu tava tão plena no meu carão de que estou sapateando. Coisa nenhuma, né? As outras é que eram profissionais, não eu. Mas eu tava tão feliz e no carão... Presença, né? A presença do ator, do talento, na verdade, né, querida? Exatamente. A presença onde você se coloca inteira naquilo que você quer fazer. É isso. E eu era a melhor sapateadora só por causa da presença. Isso você me lembrou uma vez que eu fui dançar, um festival de dança em Curitiba, e eu sempre tive um problema eu fazia balé clássico, com a bendita sapatilha de ponta. Né? Eu tinha uma unha que vivia inflamada. Qual bailarina não tem? Não é? E aí na estreia, a gente ia fazer 2 números. O estudo coreográfico e na sequência um rondó caprichoso de Sansã. Então, no estudo coreográfico, minha unha estourou. Eu saí do estúdio e digo, não entro mais. Me vestiram, me colocaram em cena porque o balé começava comigo. Abriu a cortina, começou o balé, eu comecei a dançar e eu chorava de dor. Nina Vestinina, não sei se você só já nome, ouviu este nome, uma das maiores bailarinas, né, professoras de dança do Rio de Janeiro, estava na plateia, era uma das que julgaria o festival. Ela estava na primeira fila, terminou a dança, ela foi falar para minha professora. Que intérprete que você tem! Genial! Genial! Nessa hora não foi carão, não, foi dor! Genial, amor! Eu tinha 13 anos. Maravilhosa! Mas intérprete! Ganhei de intérprete. Ganhou de intérprete, mas era! Não é? Não, para sustentar aquela dor tinha que ter muito... Ai, não sei como é que aguenta. Nossa, que sofrimento. Nossa, bailarina é muito puxada. Bom, aí você fez esse musical, sapateou, dançou, foi um sucesso, foi a melhor bailarina, apesar de nunca ter estudado. Esse é um ponto. Isso te deu mais energia. E aí depois, que outro espetáculo Depois desse momento, esse mesmo diretor me convidou para que ele estrear um musical infantil. E aí falou, quero você numa personagem de verdade e tal. E aí eu topei e fiquei trabalhando com esse diretor, fazendo um musical, Cláudio Figueira. Fazendo um musical infantil num teatro, dentro do Shopping da Gávea, Teatro Vanucci, durante 3 anos e meio sem parar. Uau. Sem férias. Ele emendava uma peça na outra e me chamava para todas as peças. Então, terminava um tempo, uma hora, depois era outra, e a gente ia montando. Por fim, depois de 3 anos e meio, sem férias, sem finais de semana, sem, né? E dublando, e dirigindo dublagem. Você já estava dirigindo? Já me chamaram para dirigir. Foi tudo muito rápido. Comigo foi tudo muito rápido. Eu dei aula rápido, eu fui contratada da Herbert rápido, eu comecei a dirigir rápido. E aí, depois desses 3 anos e meio, mais ou menos 4, as meninas já... Quem conhecia a Iris bebê, aí já estava quase 5 andando. Todo mundo viu as meninas crescerem no teatro, na dublagem. Você tem quantas filhas? 2. E aí, eu fui chamada para dirigir dublagem de uma novela mexicana na Herbert Richards. A Fernanda Baroni ia dirigir e me chamou para ser a partner dela, né, a dupla. E aí, com tudo aquilo que eu já fazia, e ainda dirigindo uma novela mexicana que é 5 capítulos por semana pro SBT na época, eu falei, não vai dar conta, eu preciso do meu final de semana. Eu vou ter trabalho de casa para fazer. As crianças, né? Mais as meninas. E aí, eu pedi para sair. Falei assim, vou ter que... Com muita dor no coração. Fazer uma escolha. Fiz uma escolha e tá tudo certo. E aí, tempos depois... E eu sempre fazia participações. Alguém ia fazer stand-up, me chamava. Eu nunca fiquei parada. Aí uma pessoa foi fazer... Uma amiga minha foi fazer uma publicidade. E no dia do teste... Minto, ela foi chamada pro teste. No dia do teste, ela não poderia ir. Aí me colocou no lugar. Falou assim, tem uma boa atriz pra indicar. Serve. Tem o cabelo tipo o meu, só um pouco mais baixinha que eu. Não, serve. Fui fazer esse teste, ganhei o teste. E a partir dali eu comecei a fazer publicidade direto, comercial. Um diretor me conheceu, me chamou pra fazer cinema. As coisas foram indo. E aí teve uma época, eu tava dirigindo dublagem sem parar. E aí eu senti uma necessidade de parar. De dirigir. Eu não sei te explicar. Mais uma vez, né, a gente aguarda. E eu parei de dirigir, pedi pra sair, ninguém entendeu nada. E eu fiquei só dublando. E aí eu entendi por quê. 1 mês depois, eu encontrei Jô Bilac, que é um senhor escritor dramaturgo, jovem, premiado brasileiro. Encontrei ele no Rio de Janeiro.
E ele falou, ele não me conhecia no palco. Ele só me conhecia a Mabel, dubladora, que eu conheço da vida de todo mundo, de escudos conhecidos, de estúdio. Ele não é dublador, mas a gente se conhecia pela vida dos atores do Rio de Janeiro. Ele falou assim, Amada, tô escrevendo a sinopse da minha próxima peça e só me vem você na cabeça. Você toparia? Ué, eu falei, como não? Eu falei, Jô, jura? Óbvio que sim. Aí ele, você teria tempo de ensaiar? Eu falei, agora tenho, porque eu não tô dirigindo mais. Aí ele, vou terminar a sinopse e a gente se fala. Ele terminou a sinopse, ele arrumou uma produtora, ele me chamou e ele colocou como ponto pacífico lá da produtora. Eu tenho essa peça, você vai produzir, esse personagem é de quem você quer, mas a personagem principal não abro mão que seja uma atriz. Aí a produtora, mas eu não conheço ela. Como é que você vai botar? Eu falei assim, não, eu me responsabilizo. Foi muito louco. E a peça chama Popcorn. E a gente rodou o Brasil com essa peça. E uma peça densa, séria, não tinha música. Aliás, quase não tinha música. Começava com a minha personagem e no final minha personagem ia definhando. E ela... Todo mundo passava a perna dela, era uma escritora que se passava por... que as pessoas falavam que ela estava roubando a história da família para fazer sucesso. Enfim, uma peça... Foi premiada, o Jô ficou muito... Se já era o Jô, depois dessa peça virou mais ainda. Hoje em dia escreve pra Globo e tal. E aí eu entrei nessa do teatro denso. Do teatrão. Do teatro de palavra, do escritor, tá? Do ator. Do ator em cena. E aí fiquei muito tempo rodando com Popcorn. Aí depois teve uma outra. E algumas eu vim aqui pra São Paulo. Acho que Popcorn eu vim pra São Paulo, Adorável Garoto eu vim pra São Paulo. As outras eu não vim, não. Fui pra outros lugares mais pro sul ou mais pro nordeste. E aí nunca mais parei. Quer dizer, você é uma amadora. Na acepção da palavra, né? Aquela que ama o que faz e que aprende fazendo o que ama. É isso. Não é isso? É isso. Foi isso que você fez. O tempo inteiro. Que coisa bonita, que coisa incrível. As pessoas me chamavam e eu nunca tinha feito aquilo, eu me jogava de cabeça e a partir dali outras coisas vinham. Sempre foi assim. Cinema, você disse que fez cinema. O que você fez alguma coisa em cinema que te gratificasse? Não, que gratificasse assim não. Papel importante, né, no caso. Não, que te desse prazer, às vezes. Mas foi um grande papel. Foi maravilhoso trabalhar com o Daniel Filho, eles queriam uma pessoa de época, que tivesse um rosto de época. Você tem, né? E aí... Camafeu. Exatamente. Camafeu. E aí, como é o nome daquela... Ai, meu Deus. Nelson Rodrigues. Vestido de noiva. Vestido de noiva. É? Porque você falou da época, eu fui buscar... Vestido de noiva, exatamente. Vestido de maravilhoso. E ali eu conheci um monte de gente, vi como era o modus operandi do cinema, que era completamente diferente. Completamente. De tudo que eu tinha feito, inclusive da Globo. E na Globo foi a mesma coisa. Tinha um dublador criança, que depois até parou de dublar. Ele não virou um dublador criança que adulto continua dublando. Ele parou. Mas a irmã dele, que a gente conheceu ali do Pátio da Herbert, virou, e é até hoje, produtora de elenco da Globo. E aí um dia ela me ligou falando, Mabel, Vanessa Veiga. Eu falei, Vanessa, irmã do Gustavo? Eu falei, oi. Então, eu sou produtora de elenco agora aqui na Globo. E eu queria te convidar para fazer uma participação numa cena com a Cláudia Raia e Marcelo Médici. Tem que ser uma pessoa assim bem classuda, porque ela é meio de qualquer jeito, a personagem. E você vai ser o contraponto. Aí eu falei, tá. Eu nunca tinha mandado material pra Globo. Geralmente as pessoas fazem isso lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas fazem material e mandam. Eu nunca tinha mandado material pra Globo. Aí eu falei, tá, top. Ela, seguinte, vão te ligar, vão falar do figurino, a hora, tá. Eu falei, tá, e vou te mandar o texto por e-mail. Eu lembro que eu fiquei parada assim. Mais uma vez aconteceu. Do nada, né? As coisas vinham pra mim. É óbvio que eu vou fazer. Então eu lembro que eu cheguei lá sem saber muito onde pisar, como agir, como eram as relações lá dentro. Porque é muito diferente as relações. É outra coisa. Em cinema, em teatro, em TV. Cada núcleo tem o seu jeito. Exatamente. Né? E eu lembro que eu fiquei meio assustada, assim, mas a Cláudia muito simpática, Marcelo Médici, então... Ai, Marcelo Médici é uma pessoa maravilhosa. Tenho muito carinho por ele. Tanto que depois, nessa época, ele estava em cartaz no Rio de Janeiro, e ele deu convite, eu fui ver a peça. Maravilhoso, Marcelo Médici, beijo. Seus problemas. Maravilhoso. Foi esse? Ou foi o anterior a esse? Não, acho que era esse, sim. É porque eu vi todos.
Então agora não tô lembrando qual foi. Mas foi uma das primeiras peças que ele estava em cartaz no Rio. E ele me deu o convite, eu lembro que eu fui. E eu fui, foi maravilhoso. E a partir dali, depois dessa situação, aí eu fui fazer o bendito material. E ter o material na Globo. E a partir dali eu fiz todas as outras participações, em novelas, em seriados e tal. E cinema foi a mesma coisa. Daquela situação, eu conheci o produtor, eu conheci a cinegrafista e tal. E aí, em outros filmes, eles falavam, a Mabel, lembra da Mabel? Por que da Mabel? Por que da Mabel? E recentemente, uma amiga minha que fez cinema comigo e que agora tá fazendo publicidade lá no Rio, falou assim, amiga, te contar uma coisa muito interessante, você virou referência. Falei, como assim, né? Virou referência. Ela, a gente tá aqui fazendo um casting pro próximo comercial. E aí, alguém do tipo da Mabel. Exatamente. Aí falaram, tem que ser perfil Mabel. Sabe Mabel, dubladora? Tem que ser aquele perfil Mabel. Por que não chama Mabel? Já que tem que ser o perfil Mabel. Eu falei, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, me chama. Claro. Aí ela mudou tudo. Isso foi logo no primeiro momento. Depois mudou tudo, virou um homem, mudou tudo. Falei, tá, mas na próxima eu tô aqui. O perfil, leva eu. E já aconteceu também da Luísa, minha filha, ser chamada pra um teste. E ela foi até a reta final, era um comercial pro exterior. E eles queriam a Mabel mais nova. Ah, se a Mabel fosse mais nova. E aí a produtora falou, mas a Mabel tem uma filha com 18. Na época a Luísa tinha 18. Ela parece com você? Parece, tem o mesmo nariz, a mesma voz. E tá também seguindo esse caminho? A Luísa é atriz de alma. Ela se descobriu atriz muito antes de mim, né? E sabe aquela atriz que é atriz, dubladora, cantora, faz musical, teatro. Ela parece que... Não sei de onde essa menina puxou essas coisas, exatamente, né? Atriz, profissional em dublagem, dança. Que coisa. Onde? Um talento que nasce assim do nada, Mabel. Quem é a mãe dessa criança? E quando eu me mudei agora para São Paulo, já aconteceu umas 3 ou 4 vezes de ter personagem minha que era sequência, e eu não poder fazer porque eu tô aqui, eu até me colocar à disposição, não, mas eu vou ao Rio, não, melhor não, porque você tá aí. E a Luísa assumiu o papel. Olha que legal. Por conta do grave. Apesar dela ser tão mais nova. Que legal, olha, né? Que louco. É fantástico isso. Eu me lembro, o meu sobrinho, o filho do Irã, meu filho mais velho, ele dublou o filme que nós fizemos para cinema dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele fez o Sei e a Criança. E a voz do Irãzinho, como a gente chama, porque o outro é o Irãzão, a voz do Irãzinho é exatamente a mesma do Hermes aos 10 anos, quando começou a dublar. Que genial. É impressionante essas coisas. E como, né? Mas tua filha é direta. O Hermes é filho do Irã. O Irãzinho é filho do Irã e tem a mesma voz do Hermes. Genial. É muito curioso. Vocês podiam fazer uma, sei lá, conseguir pegar um pedacinho do Hermes criança. Eu sei que não é fácil hoje em dia. Nós temos. Juntar. Eu mandei pro Irã uma dublagem do Hermes pequeno. Olha aí que teu filho fez. E ele acreditou. Mesmo com a imagem. Ele disse, onde é que ele gravou isso? Ai, pai. O pai acreditou e engoliu numa boa. Acho que legal. É muito legal. É muito legal. Nesse fervilhão de coisas, gente, que é uma coisa que a gente termina passando por gente e às vezes a gente tem poucos contatos ou contatos profundos. Gente na tua vida, como foram as tuas relações no meio? Em que meio isso foi mais profundo? Em que meio você conseguiu encontrar pessoas? Porque na dublagem, às vezes, a gente passa pelo estúdio, oi, e nem sabe quem é. No teatro, a gente consegue um pouco mais de contato. Na televisão, às vezes, quando você faz uma novela. Mas esse contato humano, às vezes, é raro na nossa profissão. Aconteceram pessoas na tua vida que você disse, puxa, que bom ter conhecido essa pessoa. Aconteceram, e eu vou te falar, na dublagem. Eu sempre falo uma coisa, a dublagem foi e continua sendo a minha melhor escolha. Eu sempre falo isso. Porque a partir da dublagem, da minha escolha em fazer dublagem... Sim, a partir daquele tijolinho. Eu virei a atriz que eu sou, a adulta que eu sou, porque foi através da dublagem eu fui me descobrindo a atriz, a persona, a artista. E nesse caminho eu era tão grata, e sou, por tudo que acontecia. Estou falando, as coisas vinham
Eu não procurei fazer. Eu não procurei fazer televisão. Eu não procurei ser diretora de dublagem. As coisas vinham. E eu ficava tão agradecida e falava, eu vou fazer o meu melhor. E junto com isso vinham as pessoas. Então, assim, Mário Monjardim, Monja, foi uma pessoa que não se explica. Um carinho de pai que não se explica. Maurício Seixas, falecido, que trabalhava, era diretor da Double Sound. Não se explica. A gente dublava junto, né? Sim. Só parou de 2000 e pouco, a gente parou. Então, eu ainda peguei muito disso, né? Então, essas relações mais próximas na dublagem, de ombro a ombro, todo dia, toda hora, ou então no pátio da Herbert, que era muito grande, a gente ficava ali, eu ainda peguei bastante. E eu sempre falo que a dublagem, né? As pessoas foram vendo a minha evolução enquanto pessoa, enquanto adulta. Eu tive uma filha. Você começou menina, tive uma filha, tive outra, separei, foi indo. Então, assim, Mário Monjardim, Maurício Seixas, que poucas pessoas conhecem, mas era uma pessoa incrível. O próprio Jô Bilac, esse que eu acabei de citar, que ele simplesmente acreditou na relação que a gente tinha. Ele não me conhecia, atriz. Ele via meu trabalho na dublagem na televisão. Mas atriz, como eu ia reagir num processo, não sabia. Ele acreditou nas relações. Ele acreditou no brilho do seu olhar. Né? E isso é isso que eu busco no dia a dia. E quando eu não tenho isso, eu fico meio frustrada. É quando eu dou uma baqueada. Porque eu sempre falo que é a partir dali que as coisas acontecem. Não é o trabalho em si, são as relações que levam para o trabalho. É verdade. Eu acho que a relação, o ser humano, o contato humano, para mim, é vital. Exatamente. Eu não sei trabalhar se eu não tiver essa relação olho no olho. E aí eu ouvi isso de diretores depois, de diretores de lá da Globo, que eu trabalhava, por exemplo, eu fui fazer o Alvarenga, diretor de comédia. Eu fiz o que a primeira vez que eu fiz com o Alvarenga? Débora Bloch e Vladimir Brista, como era o nome daquela série. Esqueci, tô falando. Tá bem. E aí eu fiz elenco de apoio. Então, assim, eu tava lá todo santo dia. Quando terminou aquela série, acabou todo mundo, contrato. A próxima série do Alvarenga, eu tava lá de novo. E aí eu lembro que eu perguntei pra produtora, que legal! Mas como eu cheguei? Falei, Alvarenga. Falei, mas como? Eu não conheço ele, eu não saio com ele, eu não tive contato. Era só dentro de estúdio e o meu diretor, ele gostou de você. Quer dizer, aquela mínima troca. Essa magia, né? Do cafezinho, de conversar um pouquinho, o antes, o depois. Eu não saí com ele, os meninos do elenco ainda saíam pra jogar futebol. Eu não tinha essa relação. Tinha a turma do jantar, Isso, né? eu não fazia parte dessa turma, não. Eu era dubladora, meu tempo era sempre corrido. Eu chegava na hora, acabava, eu ia embora, porque eu tinha estúdio. Mãe de 2, morando longe. Então, assim, eu não tinha essa relação do depois. Mas o que eu construí ali foi o suficiente para ele me chamar de Van. Quando ele fez Divan, ele me chamou de novo. Então, assim, é a relação. Sempre foi e eu acho que sempre vai ser. É mágico isso. É mágico. É mágico. A nossa profissão, ela tem exatamente essa magia. E há pouco tempo a gente fez uma entrevista com o Grinan, né? E o Grinan falava exatamente disso, do acreditar na magia que acontece na tua vida. Permitir que ela se realize, né? Porque, às vezes, é isso que trava algumas carreiras. Não, com certeza, né? É isso que trava. Será que eu mereço isso que está vindo? Exatamente. Né? Ou eu mereço muito mais do que estão me oferecendo. E aí não aceita. Aonde o ego estorva isso, né? Aonde o ego me limita ou me derruba, simplesmente, né? Pela minha vaidade. E por falar em vaidade, como fica o teu ego nessa história toda? Eu sempre pergunto, que eu trabalho muito com ego aqui do Brasil, com meus alunos, porque nós, atores, temos que lidar muito bem com ele, né? Porque se ele vem na minha frente, todo o meu talento vai por água abaixo. Total. Em alguns momentos da tua vida, ele foi mais na frente, ou você sempre conseguiu essa relação boa com o teu ego de companheirismo? Como foi isso para você? Houve algum momento em que o sucesso subiu? Porque também, né, você começou muito moça e as coisas...
e de repente você não estava preparada ainda para aquele brilho todo? Ou isso nunca aconteceu? Ou você sempre conseguiu ter teu ego como companheiro de viagem? Como foi isso? Eu não tinha consciência. Você falando agora, eu tô me lembrando, eu não tinha consciência, não. Hoje em dia eu tenho. Mas antigamente eu não tinha consciência, não. Mas eu botava ele do lado como companheiro de viagem. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tinha alguma coisa acontecendo, dizendo que eu era, sei lá, mais um convite, vamos supor. Me chamaram de novo pela terceira vez para fazer um negócio na Globo com o mesmo diretor. O diretor gostou de mim. Um contrato com a Rede Globo. Eu poderia. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, eu passava tanto perrengue em casa para cuidar das meninas, para não ter tempo. O pé na real. O pé na real era tão, e sempre foi tão pesado, não vou usar a palavra pesado, mas sempre foi tão forte, que eu não tinha espaço para falar, fui contratada novamente pela Globo e pela terceira vez o diretor lembrou de... Era um trabalho. Era um trabalho. E como eu falei, eu sempre chegava na hora e saía logo depois, porque eu tava dublando. Então não era aquele tipo de ator ou atriz que conseguia chegar antes, fazer uma social, falar com os produtores de elenco. Não, eu chegava na hora, porque eu tava geralmente vindo de algum estúdio e falava, meu Deus, vai terminar mesmo às 15? Vai terminar às 17? Porque ainda tem uma escala na Delarte, na Tijuca. E aí depois ia pra casa, em Bangu, que era muito longe, ou no Meier, que era muito longe. Então assim, eu não tinha tempo. A minha vida real era muito real. Com os problemas, com criação de 2 meninas, sozinha. E a ajuda da minha mãe, santa mãe. Muito obrigada, mãe. Hoje em dia ela ajuda a minha irmã, né? Hoje em dia ela ajuda a criar os pequenininhos da minha irmã. Ela fez exatamente a mesma coisa comigo. Muito obrigada, mãe. Sem minha mãe não conseguiria nada do que eu fiz. Nada. Mas é isso. Então o ego sempre... Eu sabia que sem ele nós não fazemos nada, né? Exatamente. Tem gente... Não, precisa matar o ego. Não é. Deus, não faz isso. Como é que eu vou me relacionar com o mundo? Exatamente. Então, assim, tinha horas que eu sentia a bendita intuição, graças a Deus, que eu aprendi a apreciar, de se coloca mais. Se coloca mais. Eu sei que não tá fácil hoje o dia pra você, eu sei que essa semana não tá boa, mas é a hora de você se colocar nesse estúdio aí, ou com esse diretor aí, ou nessa produtora aí. Põe uma... Aí eu ouvia e falava, meu Deus, tá, lá vou eu, não sei porquê, mas eu tenho que ir lá hoje. E aí eu ia e fazia a presença. Em compensação, outros dias, como você não vai na estreia? Você tem convite VIP. Eu não tenho como, minha filha tá com febre em casa. Eu não tenho ninguém pra deixar. Então, assim, ele tá aqui do lado. Sim, o tempo inteiro. Claro, e eu fico hoje em dia consciente, graças a Deus, né? A idade dá isso pra gente, não, né? É verdade. Graças a Deus, envelhecer tem a parte muito, muito boa. É verdade. E hoje em dia, quando eu consigo entender, eu falo, opa! Aí você é grata, né? É quando a gratidão te enche. Se torna plena, Te torna plena. E aí você fala, ok, muito... Aí a gente consegue caminhar sem tanto... Exato. Né? A vida é um eterno susto. Não, você vai e fala assim, é só mais uma etapa, né? Não, é uma surpresa. A vida é uma surpresa. Mas quando eu estou aberta para essa surpresa, né, eu vivo... Boa ou ruim? Eu vivo, eu estou presente. Estou presente. Essa é a grande magia. Eu estou presente. Hoje em dia eu posso dizer isso. É isso aí, você matou a pau. Quem é meu aluno sabe o que é isso que ela está falando. A gente cobra muito a questão da presença, inclusive principalmente para dublar. Se você não estiver presente, você não vai dublar. Nunca. Né? Se você está lá na cena, buscando fazer a cena, né? Pensando se o diretor vai gostar de mim. Exato. Pensando... O que eu vou pagar, a conta que eu vou pagar quando sair daqui. Exatamente. Acabou. Você não vai conseguir, você não tá dentro. Você não tá certeza. Presente. Como é que foi pra você fazer o Quero Ser Dublador? O Hermes, danadinho. Hermes e Letícia não me contaram o que era, né? Era segredo absoluto. E eles, na época eu morava no Rio de Janeiro, eles falaram, você pode vir, você vem pra São Paulo esses dias? Eu falei, acho que sim. Aí ele... Você toparia fazer uma coisa aqui com a gente, um projeto? Eu falei, óbvio. O que é? Não posso contar. Eu falei, bonito. E aí, eles só me contaram quando eu cheguei. Aí eu comprei passagem, tudo certo. Quando eu cheguei aqui, que ele me contou. Eu achei. Foi assim, como isso não foi feito antes? Claro! Ovo de Colombo. Exatamente, ovo de Colombo. Eu achei a ideia tão genial, porque primeiro, a linguagem do novo mundo, do novo momento.
que é YouTube, que são os realities, as webséries. Então, assim, não usufruir disso, né, pro nosso trabalho é burrice. Estamos aqui num canal de YouTube maravilhoso, é isso. Mas, principalmente, para você conseguir trazer pessoas que tinham isso aqui. Isso, e não te sabiam a porta, não sabiam o caminho. Que não viram um tijolinho no jornal. Não tiveram a sorte do tijolinho. Aliás, hoje já não se tem não mais se tem tijolinho. mais tijolinho. É verdade. E eu achei tão genial o modo. E o modo. Aí quando ele me explicou, e aí ele falou todo o processo, como foram feitas as entrevistas. Aí eu fiquei mais encantada ainda, porque eu vi tanta seriedade. O modo como vocês fizeram, foi tudo tão sério, um cuidado com cada um deles. E vocês me falaram da personalidade, da história de cada um deles. Então, quando eu entrei para julgar, eu sabia quem vinha da onde, por que veio parar aqui, que profissão que exerce hoje em dia. Não eram pessoas. Não eram números, eram indivíduos. Eram pessoas, eram seres humanos. Exatamente. Tanto que dali, muita gente está dublando. Já tem muita gente, né? Tem muita gente. Muita gente veio fazer curso comigo, consultoria, a gente se encontra por aí, feliz da vida. Pois é. Porque eu dou aula de dublagem também há muitos anos. E eu descobri que dando aula de dublagem, isso já lá atrás, eu me tornava uma dubladora melhor. A informação do Hermes é exatamente essa. Ele disse que ele cresceu como profissional depois dando aula de dublagem. E eu sou professora. Né? Você tem a formação, eu tenho a formação. Então, assim, juntar a minha paixão, que é a dublagem, com aquela escolha lá atrás, que eu sei que eu tenho a vocação, que é o magistério, que é o passar o conhecimento adiante. Tanto que eu nunca mais parei de dar aula. Desde o momento que eu comecei a dar aula, que o Felipe Grinan me pediu para dar aula no lugar dele, 15 anos atrás, porque ele tinha que fazer uma peça, uma coisa assim. E eu falei, já era, quero fazer isso também. E dou aula até hoje. E eu sempre falo, a profissional que eu me tornei, a qualidade, da excelência, de técnicas, enfim, veio muito de dentro de sala de aula. A gente aprende muito com o aluno, né? Da troca. Exatamente. Peguei excelentes atores, pessoas que me olhavam no olho e eu vendo como faziam ali, eu falava, gente... Eu não pensei nisso. Como eu não pensei nisso, é isso. Aí eu abraçava a pessoa e falava, o que foi? Eu falei assim, você foi muito bem, você não tem noção. Exato. E tentar fazer as pessoas enxergarem. E também desenvolve o teu olhar de direção, né? Total. Que aí depois eu acabei virando diretora. Exato. E aí tudo se completa, né? É verdade. E como paixão, como dublagem pra mim é uma paixão, não é uma coisa que eu faço também. Pra ganhar dinheiro. Né? Eu escolhi e continuo escolhendo até hoje. É arte. É arte. Não vem me falar que não é. É arte. Não vem me falar que não é. Que é só imitação. Não, você nem consegue imitar, né? Exato. Ou você é ou você não é. Imitar não dá certo. Exatamente. Todo mundo vê quando você está imitando. Exatamente. E eu ouço muito isso e morro de orgulho quando eu ouço isso, que é... Morro de felicidade, na verdade. Por que tem mais dublagens que eu vejo e aí quando vejo a sua parece natural e aquelas não? A sua parece de verdade e aquelas não. Mas que sai da caixinha, né? Tem umas dublagens que saem da caixinha de som, não sai da tela. Isso pra mim é o ganho ano. Com certeza. Porque esse é um troféu do profissional de dublagem, né? Muitas vezes nem ser reconhecido. Esse é outro ganho, isso é outra coisa que eu ganho ano. Mentira que era você no filme de ontem, que eu assisti até o final e não reconheci que era você. Isso. Ai, eu morro de felicidade. Porque eu sempre falo que dublador não tem que ter assinatura. Claro. Eu tenho que estar a serviço. Exatamente. E se eu tava tão a serviço que a Mabel ficou tão lá pra trás que ela não me reconheceu, isso é... Esse é o Oscar. É o Oscar. Eu quero mais conseguir repetir essa façanha até eu parar de dublar, entendeu? Porque é isso, é disso que se trata. Mabel, o que você poderia dizer agora para esse público que está te assistindo sobre o que você quiser? Talvez muitos ali queiram fazer esse caminho, não sei. O que você diria para eles? Tem uma coisa... Eu poderia falar de dublagem, eu poderia falar... que a minha missão hoje em dia, consciente, é formar defensores da dublagem. Eu falo muito isso, quem me conhece sabe, mas não vou falar isso não. Eu descobri, no decorrer do meu processo, desse tempo todo que eu já sou atriz, que tem uma coisa que supera o talento, que é a persistência e a vocação. Então, se você se acha muito, muito, muito talentoso, mas você não foca e persiste naquilo,
Talvez você tenha um golpe de sorte e consiga lá o seu objetivo, mas é mais provável que não. Mas o que eu vi no meio do meu processo de vida é que mesmo a pessoa com... aquela pessoa que as pessoas achavam, fulano não tem, é esforçado, mas não é muito talentoso, né? Essa pessoa tanto fez, tanto estudou e não desistiu, essa pessoa é hoje o galã lá da novela que você vê, é hoje o grande dublador que você ouve em todos os filmes, é hoje aquele diretor que está fazendo cinema há 30, 50 anos, mas que lá no início ninguém acreditava. Então, assim, a persistência, na verdade, é o segredo do negócio, é o segredo do sucesso. É o caiu, passou mal, levantou, levou uma rasteira, chora, pega a rede de apoio, amigos, família, recompõe e faz de novo. É só isso que faz você passar para o próximo nível. Viram? Aprenderam? Vão à luta agora, tá? Mabel, muito, muito, muito obrigada. Mas você não imagina a gratidão de ter você aqui, passando esta aula para este público que é tão carente dessas informações. E o prazer da gente estar te recebendo aqui de novo. Muito, muito grata. Imagina, viu? Muito amor. grata, minha amiga. Eu sou muito grata a vocês. Eu amo a do Brasil, o Zódia, a Hermes, essa casa, você sabe. E aqui eu tô em casa mesmo. E amei o convite, poder conversar com você, né? Vai maravilhoso. Não é nem passar uma mensagem adiante, é trocar. É trocar. É trocar. Porque eu já falei, a gente falou disso aqui. São as relações que contam, né? Pelo menos é o que eu acredito. Com certeza. Então, é esse olho no olho. E é no olho que a gente espera você no próximo. Até lá. Tchau. Beijo.